Nós vamos cantar os corinhos pentecostais. Vocês lembram dos corinhos pentecostais? Quem aqui foi pentecostal um dia, frequentou a igreja pentecostal? Não. Orlando, eu vou explicar a diferença de pentecostal e renovado. Hoje eu vou explicar o que é ser pentecostal e o que é ser renovado. Mas então a gente vai recuperar aqui os corinhos pentecostais, tá bom? Então não tem como pôr a letra, porque a gente muda de corinho toda hora sem a pessoa nem saber que vai mudar, tá bom? Vamos começar com o Santo Espírito. Não, o culto hoje vai ser maravilhoso, que é mais legal. Não, isso é obra santa, isso não. Acho que é Mi, acho que é a sequenciazinha do Mi. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Alegre! Hoje nós vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Hoje nós vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. O poder de Deus é fogo para queimar pecado. O poder de Deus é fogo para queimar pecado. Se você entrar nesse fogo, meu irmão, você vai ficar transformado. Se você entrar nesse fogo, meu irmão, você vai ficar transformado. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, opera maravilhas, faz milagre aparecer. Repreende o inimigo, batiza o que crê, derrama fogo santo, Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, opera maravilhas, faz milagre aparecer. Repreende o inimigo, batiza o que crê, derrama fogo santo, Senhor, manda poder. Agora o clássico. Santo Espírito, encha minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, encha minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia. Obrigado, senhores. É por isso que em igreja pentecostal qualquer um é músico. Lá no Recantação. Sequência de Mi, sequência de Dó resolve tudo. Ou quase tudo. Graças a Deus. Né? Alguns aqui ficaram animados, celebraram a juventude, rememoraram. Quando eu falei de ser pentecostal, o Orlando já... até agora, Orlando, eu não sou pentecostal. Eu não sou pentecostal. Eu fui pentecostal. Hoje eu vou explicar um pouco para vocês essa diferença do que é ser batista renovado, ou presbiteriano renovado, ou metodista, wesleyano, metodista renovado, e ser pentecostal. Tá bom? Por que eu vou falar disso hoje? Por causa do dia. Né? Hoje é o dia do Pentecoste, os católicos celebraram lá em Taguatinga a grande festa de Pentecoste, eles colocam lá nos carros, fui a Pentecoste, eu fui no Pentecoste, é um movimento de oração, hoje está mais forte entre os católicos do que entre os evangélicos. E muito do que a gente chama hoje de poder do Espírito Santo, em parte eu vou falar por causa disso também,
acontecia nas igrejas, nas regiões, nas reuniões, nas vigílias, nos nossos conjubãs, não é? Aquela questão de orar, as pessoas caírem, mas os jovens agora estão fazendo um movimento que é na praça. Como é que chama lá essa reunião dos jovens? Céu na Terra. Céu na Terra, um jovem começou com um negócio de evangelismo, culto na praça, como se fosse algo novo, e o movimento está crescendo, e os jovens estão fazendo isso agora. Então está acontecendo agora na rua. E aí o pessoal ora lá, algumas pessoas caem, falam em línguas, essas manifestações, e aí surgem aqueles conflitos, porque acontece com um, não acontece com o outro, o que está acontecendo, isso é de Deus, isso não é de Deus. Então esses fenômenos que não são novos, esses fenômenos acontecem há muito tempo, às vezes a gente para de falar deles, como se tudo tivesse resolvido, mas a geração mais nova não sabe dessas coisas. Então, os jovens, eles acham que eles estão vivendo algo novo. Não, vocês estão vivendo algo que nós todos já vivemos. Só que alguns de nós vivemos isso na idade de vocês. E passamos por estas coisas. Então, não é nada novo. Não é? Tudo já aconteceu. Eclesiastes, tudo já aconteceu. Mas eu quero falar um pouquinho sobre estas coisas. Tá bem? Então, abra sua Bíblia, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 4. Isso acontece depois da ressurreição. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. No capítulo 2, a narrativa de Lucas segue. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Eram, portanto, idiomas inteligíveis e conhecidos. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, de partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Amém. Que significa isto? O que é isso que está acontecendo? É mais ou menos a pergunta que a gente faz hoje quando você entra numa reunião e tem lá alguém orando e um cai aqui e outro cai ali e você fica pensando: o que é isso? Isso é de Deus, isso é sugestão, isso é da cabeça das pessoas, isso é emocionalismo, isso é um movimento, isso é poder do Espírito Santo. O que é isso que está acontecendo? Nós continuamos hoje com essa mesma sensação de perplexidade quando acontecem coisas que nós não sabemos exatamente como explicar. E por causa das experiências que cada um de nós
tem ao longo da vida, nós nos posicionamos de uma forma mais aberta, de uma forma mais reservada. Nós cremos, nós desconfiamos, nós nos envolvemos ou nós apenas observamos. Em alguns casos, há até quem se afaste e critique. É razoável que seja assim. As experiências são diferentes, as vivências são diferentes e as crenças são diferentes. A liturgia é diferente. Enfim, os costumes são diferentes. E estas manifestações que começaram lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, elas passam por ciclos ao longo da história. A igreja não viveu as mesmas coisas o tempo todo. A igreja é um organismo vivo. A igreja é dinâmica, a igreja se transforma, embora ela seja una, santa, católica e apostólica, é uma igreja só na terra, ela é multiforme. Em cada época ela tem uma matiz diferenciada, e em cada cultura ela pode desenvolver maneiras particulares de ser. Então, a Igreja de Jesus Cristo é uma só aos olhos de Deus, mas aos nossos olhos, nós somos uma colcha de retalhos muito difícil de compreender. Nós somos uma peça de tapeçaria, só que Deus olha pela frente e nós olhamos pelas costas. Nós vemos um monte de fios amarrados e algo que não faz sentido. Mas Deus olha a igreja do outro lado, Ele vê a tapeçaria da maneira diferente. Então, o que para nós é confusão, para Deus não é. E eu não quero aqui ficar emitindo julgamento sobre os outros, eu quero falar um pouco sobre nossa experiência, nossa vivência. Está claro? Nós, batistas renovados, somos fruto de um movimento chamado Renovação Espiritual, que começa nos anos 50 e nos anos 60 no Brasil. Mas esse é um eco de um movimento que já vinha acontecendo em outros lugares, inclusive nos Estados Unidos e na Europa. Mas é um fruto de um movimento diferente do movimento pentecostal. Primeiro acontece o pentecostalismo, que é na virada do milênio, para ser mais exato, numa vigília na noite de 31 de dezembro de 1900 para 1º de janeiro de 1901, portanto, na virada do século, melhor dizendo, na virada do século, no começo do século XX, há uma vigília e uma moça, uma menina de 12 anos, começa a falar em línguas e surge então um movimento pentecostal nos Estados Unidos, no estado do Kansas, na cidade de Topeka. Esse movimento se alastra, chega em Los Angeles, 1906, na Rua Azusa, trazido por Seymour, que é um pentecostal negro, que trabalhou com Charles Parham lá em Topeka, e por meio da Rua Azusa, uma reunião de oração também, que começa despretensiosa, se espalha uma reunião de oração que dura anos, é uma reunião ininterrupta de oração, e por lá passam os dois suecos, Gunnar Wingren e Daniel Berg, que serão os missionários batistas suecos que passam em Los Angeles, nos Estados Unidos, experimentam a experiência pentecostal, são batizados no Espírito Santo, falam em línguas e vêm para o Brasil e em Belém do Pará começam a Igreja Assembleia de Deus. A Igreja Pentecostal Assembleia de Deus. É fruto, portanto, do movimento pentecostal que começou nos Estados Unidos. E também o Francescone, que é um italiano, que passa pelos Estados Unidos, recebe também a experiência pentecostal, vem para o interior de São Paulo e funda a Congregação Cristã no Brasil, no ano de 1911. Portanto, o pentecostalismo chegou no Brasil em 1911 e 1912 como fruto, ou um reflexo, do movimento pentecostal da Rua Azusa, que é uma decorrência do movimento pentecostal em Topeka, no Kansas. Essa é a origem do pentecostalismo. Na virada do século XX, na segunda metade do século XX, no Brasil começou um outro movimento de cura divina, é chamado pelo Paul Freston, que é um sociólogo canadense, que vive no Brasil já há muito tempo,
ele trabalha a segunda onda pentecostal, que é o movimento de cura divina. Vão surgir Brasil para Cristo, Igreja do Evangelho Quadrangular, Avivamento Bíblico, uma série de outras igrejas, principalmente com o ministério de cura divina. Davi Miranda e A Deus é Amor, são as ondas do rádio. São as tendas de cura divina. Quem assistiu aquele filme Fé Demais, Não Cheira Bem, é mais ou menos aquela época, não é? Aquele cenário. Grandes lonas, grandes palcos, como se fosse um circo. Imagine um grande circo. Eram as lonas de circo que eram montadas em grandes terrenos na periferia de São Paulo, na periferia do Rio de Janeiro, e para lá as multidões iam, fenômenos de cura divina, milagres, e então você tem um movimento pentecostal atrelado a esse movimento de cura divina. E nessa mesma época, há um outro movimento concomitante a essa segunda onda do pentecostalismo, que deu origem, mais uma vez dizendo, a Deus é Amor, Brasil para Cristo. Há um movimento nas igrejas históricas, batistas, presbiterianas, metodistas, congregacionais, os anglicanos. Esse pessoal, até alguns luteranos aconteceu depois. Os luteranos demoraram um pouquinho mais para esse movimento. Mas nessas igrejas históricas, do protestantismo histórico, que na época era 2, 3% da população brasileira, uma igreja tímida, uma igreja pequena, não é? Esses irmãos começam a participar de movimentos de oração. Não por causa do pentecostalismo, mas por causa da influência, um eco do movimento wesleyano de oração e de santidade, que é anterior ao pentecostalismo nos Estados Unidos e na Europa. Era um movimento de santidade, de busca de poder. Só que como as coisas acontecem na mesma época, então parte dos irmãos batistas que passaram a frequentar reuniões de oração para buscar santidade, buscar autoridade espiritual, buscar poder no Espírito Santo, também beberam nas fontes pentecostais. E aí ficou-se aquele negócio, né? Esses agora são batistas pentecostais. Historicamente, a nossa igreja recebeu uma carta da Convenção Batista Brasileira no ano de 65. E a carta, eu não tenho a carta, eu tenho a resposta da igreja. Pela resposta da igreja, a gente deduz o teor da carta. Mas a resposta é mais ou menos assim: sobre a decisão que devemos tomar entre escolher o pastor Elias Brito Sobrinho, que está sendo acusado de práticas pentecostais, ou permanecermos dentro da Convenção Batista Brasileira, a igreja responde: ficamos com o pastor. Então, naquela época, dentro das convenções históricas, os batistas brasileiros, no caso, algumas igrejas foram acusadas de práticas pentecostais. Que práticas eram estas? Reuniões de oração, vigílias, corinhos de fogo, línguas estranhas, oração por cura divina. Então, estas coisas eram próprias do pentecostalismo, mas eram estranhos ao movimento batista. Então, naquela época, a Convenção Batista Brasileira pediu que as igrejas decidissem o que vocês são, pentecostais ou batistas. E os batistas, então, foram desligados ou se desligaram. Só que se desligaram dizendo, mas nós somos batistas. E por isso fundou-se a Convenção Batista Nacional, que é a convenção que nós pertencemos. São igrejas batistas, mas que são renovadas, que oram, que buscam os dons do Espírito Santo. Mas nós não somos pentecostais, a nossa história é outra e algumas das nossas doutrinas são diferentes. Por exemplo, no pentecostalismo, eles enfatizam Marcos 16. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão outras línguas, se beberem veneno, alguma coisa assim, não lhes fará dano. Por quê? Só que lá está dizendo também, não é, em Marcos 16, todo aquele que crer e for batizado será salvo. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão outras línguas. O pentecostal junta tudo. Quem crer e for batizado será salvo. Os sinais seguirão os que crerem. Quem crer e for batizado é salvo. O sinal segue quem? Segue quem crê. Então, quem crê e foi batizado foi salvo. Qual sinal segue quem crê? Em meu nome expulsarão demônios e falarão outras línguas. O pentecostal enfatiza esse versículo.
Então, quem não fala em outra língua, não é salvo. É por isso que o pentecostalismo enfatiza tanto falar em línguas. Quando eu vou pregar numa Assembleia de Deus, você sabe o meu jeito de pregar. Eu fui batizado no Espírito Santo com 12 anos de idade. Eu falo língua estranha. De vez em quando eu hablo um espanholcito, mas um pouquinho, né? Mas eu falo língua de anjo. Se bem que eu não sei, se eu chegar no céu e falar minha língua, talvez o anjo fale assim, ei, aqui a gente não fala assim não. Né? Eu não sei, né? Mas eu falo em línguas. Eu sou igual ao Paulo, né? Falo em línguas, talvez mais que alguns aqui, mas falo em línguas. Mas quando eu vou pregar numa Assembleia de Deus, você sabe do meu jeito de pregar. Eu prefiro pregar de forma inteligível. Eu não preciso dar uma rasgada em línguas aqui para vocês confiarem que eu tenho o Espírito Santo comigo. Mas se eu for numa Assembleia de Deus e eu não falar língua estranha, os caras vão ficar, esse cara é batista, esse cara não tem fogo não, olha esse negócio. Então eu já chego dizendo, graça e paz, irmãos, é um prazer estar aqui com vocês, eu, graças a Deus, também tive essa experiência de batismo no Espírito Santo, aos 12 anos de idade, fui tomado em línguas, profetizei, papapi, papapá, vivo esses negócios, creio nos dons espirituais, mas eu estou aqui para pregar, então vamos ler o texto bíblico e eu vou pregar. Mas um pentecostal mesmo, no meio do sermão, ele tem que dar uma faladinha, né? Um ratalapalapa, tem esse negócio assim. Eu não vou brincar com isso, que o Elton não gosta que a gente brinca com esse negócio. O Elton fala que a gente não deve brincar com o dom de línguas, né? Mas um pega a vassoura e anda, uma coisa mais ou menos assim, né? Sempre tem um negócio desse, né? Um siri anda na praia, né? Então você tem uma língua estranha assim, pronto, não tem jeito. Perdoa o Elton, eu não resisto à tentação. O Elton não gosta de brincar com essas coisas, mas eu brinco, não tem jeito não. Então, esse negócio da língua estranha, o pregador pentecostal, ele dá uma rasgada porque faz parte do quê? Do ambiente pentecostal. Para eles, quem não fala em línguas está sob júdice. Será que esse cara é salvo? Nós, renovados, não pensamos assim. É uma doutrina diferente. Entre nós, renovados, o dom de línguas é um dos dons que pode ser dado e pode não ser dado. Na nossa visão, nem todo crente salvo falará em outras línguas. Essa é a nossa visão. Tá? Há algumas outras diferenças sutis na questão de governo de igreja, algumas coisas que são importantes para nós batistas e para os pentecostais não são, mas a nossa maior diferença tem a ver com isso, tem a ver com o falar em línguas como evidência do batismo no Espírito Santo e, de certa forma, no pensamento pentecostal, o batismo no Espírito Santo é uma certeza da salvação. Para nós renovados, nós cremos em duas bênçãos distintas. Nós cremos que uma é a bênção da regeneração, do novo nascimento. Como Paulo escreve a Tito, não foi por obras nossas, por mérito nosso, por justiça nossa, mas pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Nós cremos que há uma obra do Espírito Santo em nós que tem a ver com a salvação. É a aplicação da justiça de Cristo em nós. É o processo da santificação. O Espírito Santo nos santifica, porque Ele é santo, e habitando em nós, Ele nos santifica. O Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos conduz, Ele é o nosso consolador. O Espírito Santo, de fato, concede dons espirituais, mas não necessariamente o dom de línguas. Então, nós cremos que há uma bênção da salvação e há uma segunda bênção, que é essa de Atos 1:8. Recebereis poder. Recebereis poder. Por isso os corinhos pentecostais enfatizam tanto, né? O poder de Deus é fogo para queimar pecado. Se você entra nesse fogo, irmão, você vai ficar transformado. Para nós que somos renovados, isso tem a ver com a salvação. Perdão dos nossos pecados, a mudança da nossa consciência, a transformação do nosso homem interior, a modelagem do caráter de Cristo em nós. Isso para nós tem a ver com a primeira bênção, com a salvação. E a segunda bênção, qual é? É o revestimento de poder. Em algumas pessoas acontece ao mesmo tempo, raramente. Em outras pessoas acontece em momentos distintos.
Por que acontece com um e não acontece com o outro? É uma questão, na nossa crença, de buscar. Todo aquele que pede, recebe. Mas como tem gente que não pede, a Bíblia diz assim, buscar-me-eis e me achareis. Não precisava estar escrito, mas poderia estar escrito, se não buscar, não me acha. Embora Oséias diz, fui encontrado por um povo que não me buscava. Então, de vez em quando, a gente precisa lembrar as pessoas que elas devem buscar o poder do Espírito Santo. Elas devem buscar os dons espirituais. Paulo nos aconselha a pedir os dons espirituais. Busquem os melhores dons. Mas algumas pessoas não sentem necessidade disso. Por quê? Porque elas se sentem salvas, estão seguras da sua salvação, se satisfazem com a doutrina, com o pensamento bíblico bem fundamentado. Alguns de nós fomos criados num outro ambiente. Então, qual é a ênfase do pentecostal? É essa emoção, esse sentir a presença de Deus. O pentecostal já começa o culto assim. A graça e a paz do Senhor, irmãos. Nós já podemos sentir a presença de Deus nesse lugar. Quem está sentindo a presença de Deus, diga amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. O amém está muito fraco, eu posso ouvir um amém mais forte? O Senhor está aqui, amém? Amém. Aleluia. Esse é um culto pentecostal. É meu pezinho pentecostal, de vez em quando eu lembro dele. Aí o tradicional vai abrir o culto. Graças e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Mateus 16. E Jesus diz lá, e eu estou, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Irmãos, é bom a gente estar aqui esta noite. Nós não estamos sentindo nada, mas como Jesus disse, nós cremos na palavra de Jesus. Jesus disse que Ele está no meio de nós. Então, se eu estou sentindo, se eu não estou sentindo, não faz diferença. O importante é que a palavra de Deus diz que Jesus está aqui, então Jesus está aqui. Esse é o culto tradicional. O que importa é o que está escrito. Está escrito que Jesus está aqui. Então, se você está sentindo, amém. Se não está sentindo, problema seu. Jesus está aqui. É sério. Aí o pentecostal chega do tradicional e fala, a letra mata, o espírito vivifica. Aí o tradicional vai lá, não, mas a letra que mata é a lei de Moisés. A vida no espírito é o novo nascimento. E aí fica aquela briga, quem interpreta a Bíblia corretamente. Nós, renovados, vencemos essa crise. A gente sabe que os pentecostais torcem os textos em função do interesse deles. E com todo respeito aos nossos irmãos tradicionais, não sei, bom, vai para a internet depois, não tem problema. Nossos irmãos tradicionais também, no passado, faziam muito isso. Congelavam certas partes da Bíblia. Nós, renovados, não temos dificuldade com os textos bíblicos, porque a gente crê na Bíblia toda. Então, a gente tem esse benefício de não sermos radicais à direita ou à esquerda. Nós não somos gente que vive pelas emoções, mas nós também não estamos presos a certos literalismos, adaptando o texto à nossa crença. Eu poderia citar alguns exemplos aqui, mas eu creio que não dá tempo para ir a fundo nessa questão, então é melhor não começar. Quando nós rompemos a barreira do tradicionalismo, a minha história é diferente. Eu venho de uma igreja pentecostal e me tornei batista renovado. E há pessoas que eram batistas tradicionais e se tornaram batistas renovados. Então, nós temos gente de diferentes experiências aqui. E hoje nós não temos uma liturgia mais como foi no passado. Nem a tradicional, nem a dos primeiros anos de renovação. A liturgia de renovação ela estava muito perto do pentecostalismo. E hoje nós já não vivemos mais aquela realidade. Por quê? Coisas do tempo, coisas da história, e coisas de Deus. É porque nós não cremos nos dons? Não, nós cremos nos dons. Mas nós hoje não damos a ênfase àquela emoção que é tão própria dos pentecostais. Então nós não somos pentecostais doutrinariamente falando e não somos pentecostais historicamente falando. Não somos pentecostais liturgicamente falando.
A nossa liturgia é diferente do pentecostalismo. Nós somos melhores ou piores que eles? Não, nós somos nós e eles são eles. Mas muito do que está acontecendo hoje não tem a ver nem com o movimento pentecostal, nem com renovação espiritual. Muitos desses fenômenos de hoje, honestamente falando, tem mais a ver com manipulação psicológica. Se vocês soubessem que em outras religiões e em outras práticas acontecem as mesmas coisas, vocês parariam para pensar, será que isso é poder de Deus ou é gente manipulando a cabeça de pessoas? Porque língua estranha existe no islamismo. Língua estranha existe no candomblé. Língua estranha existe na igreja evangélica. Espera aí. Como é que nós vamos fazer? Os católicos também falam em línguas. Então, será que nós vamos usar a língua estranha como evidência de salvação? Se no candomblé, se no islamismo se fala em língua estranha? Ou será que isso é uma coisa da mente dos homens? É algo para se estudar ainda. É um assunto para outros momentos, talvez na EBD. Mas nós precisamos ter a mente um pouco mais atenta para estas coisas todas e não nos deixarmos enganar por certos movimentos que parecem ser de Deus, mas são apenas movimentos humanos. Não vou dizer que é diabólico, não, é humano. É gente que aprendeu a dominar os outros, a sugestionar os outros e fazer com que os outros façam aquilo que eles querem. É muito fácil enganar ser humano, gente. É que vocês estão acostumados com pastores sérios aqui. Então vocês não têm ideia. Quem só conviveu aqui esses anos todos, vocês não têm ideia do que acontece por aí. Mas é muito fácil manipular a gente. Muito fácil. Então tem muita coisa acontecendo por aí que não tem nada nem de Deus, nem de diabo. É só manipulação mesmo para a afirmação do ego das pessoas. Mas eu quero voltar ao texto bíblico para destacar o que é importante para nós aqui. Jesus disse que as pessoas seriam batizadas. Jesus falou para os seus discípulos, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então nós devemos buscar essa plenitude do Espírito Santo. Por quê? Porque é uma promessa. Jesus disse que havia uma promessa. Fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder. Por quê? Esperem pela promessa do meu Pai. Por isso que quando desce o Espírito Santo, o Pedro vai citar Joel. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, o derramar do Espírito Santo é o cumprimento da promessa de Deus. E é interessante que essa expressão, João batizou com água e eu agora batizo com o Espírito Santo. Isso já começa lá nos Evangelhos. O próprio João Batista dizia, quando perguntaram para João Batista, você é o Messias? Ele falou, não. Eu sou aquele que batiza com água. Após mim virá aquele que batizará com o Espírito Santo. E eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dele. Então, o que é isso, batismo no Espírito Santo? É conceder o Espírito Santo aos homens. A palavra grega, batismo, palavra grega mesmo, a palavra é transliterada apenas. Significa mergulho. João estava dizendo para os seus ouvintes o quê? Eu mergulho vocês na água, mas virá aquele que mergulhará vocês no Espírito Santo. Quer dizer, irmãos, nós não somos respingados. Com todo respeito aqui aos que foram batizados por aspersão, nós não somos aspergidos com o Espírito Santo. Nós fomos mergulhados no Espírito Santo. Nós devemos buscar isso. Tem hora que a gente se comporta com o Espírito Santo da mesma forma como nos comportamos com a água hoje em dia. O batismo de João era um batismo de imersão. Depois os cristãos passaram a praticar um batismo de aspersão. E nós parece que estamos fazendo hoje a mesma coisa com o Espírito Santo. Ao invés da gente mergulhar no Espírito Santo, a gente aceita apenas ser borrifado, respingado. Nós temos que mergulhar nessa questão do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Porque os dons estão à disposição de quem? De quem buscar.
Os frutos, ou o fruto do Espírito, que ali é o singular, é o fruto do Espírito, está à disposição de quem? De quem buscar. E o que é o fruto do Espírito? Ou seja, a vida no Espírito Santo. Ser espiritual. Nós devemos entender que, salvos em Jesus Cristo, eventualmente nós escolhemos uma vida carnal. Isso nos torna crentes fracos. Você é crente de Jesus Cristo? Creio. Você é salvo? É salvo pela graça. Aí ele até responde, pela graça de Deus eu sou. Mas que tipo de crente é esse crente? Muitas vezes é um crente fraco. Só é salvo porque é pela graça mediante a fé mesmo, não é pela obra. Se fosse por obra, coitado. Mas tem crente que é diferente. Ele decidiu ser o quê? Espiritual. Ele mortifica a carne e ele se esforça por uma vida de santidade. Qual o objetivo dele? Ser cheio do Espírito Santo. É esse crente que quando vê um encapetado, ele não corre, ele não foge, porque ele é daqueles que creem. O sinal segue quem crê. Ele vai lá, demônio, vai saindo enquanto eu estou longe. Na hora que eu chegar perto, eu vou pôr a mão. E se eu puser a mão, você vai sentir o fogo te queimar. Tem crente que é assim. Ele vê o enfermo, ele vai lá e ora. Mas ele ora com fé para o enfermo ser curado. Por quê? Porque ele se sente cheio do Espírito Santo. E quando ele vai evangelizar alguém, ele vai com confiança, ele fala com segurança. Por quê? Porque ele está cheio do Espírito Santo. Quando ele precisa ler um texto e falar alguma coisa para alguém, ele não tem medo. Quando lá no trabalho alguém vem acossar ele e pedir para ele responder as coisas na Bíblia, como é que é? Ele não tem medo. Por quê? Porque ele está cheio do Espírito Santo. Ele se sente seguro. A fé dele não é uma fé vacilante. Não é uma fé intelectual. Não, ele tem vivência em Deus, ele tem firmeza. Aliás, o Espírito Santo de manhã já avisa ele, vai preparado, meu filho. Hoje tem um capeta lá querendo te pegar. Em casa, antes de sair de casa, ele já lê um texto bíblico, aí quando o cara do trabalho vem lá apertar ele, fala, rapaz, eu estava lendo isso hoje. Eu estava lendo isso hoje, já vou até te mostrar aqui na Bíblia. Quem é que... É o Espírito Santo. Porque quem tem comunhão com o Espírito Santo tem comunhão com ele. Então ele não tem medo das circunstâncias da vida, não tem medo das coisas. Por quê? Porque está cheio do Espírito. Isso é uma condição. A promessa é para quem? Para quem buscar. Qual foi a ordem de Jesus para eles naqueles dias? Fiquem em Jerusalém até serem revestidos de poder. Quem ficou, foi. Se Jesus falou isso, quando eles estavam ali, cerca de 500 pessoas no Monte das Oliveiras, quando ele subiu para o céu, 380 perderam a bênção, porque o texto diz que no cenáculo tinha aproximadamente 120 pessoas. Então, alguns ficaram esperando, outros não ficaram esperando. Quem recebeu? Quem ficou esperando. Então, o poder do Espírito Santo está à disposição, irmãos. De quem? De quem crê e de quem busca. Os pentecostais estão certos em buscarem essa plenitude do Espírito Santo. Eles fazem bem em valorizar isso. Os tradicionais fazem bem em valorizar as Escrituras. Eles estão certos em fazer isso. As Escrituras são uma base sólida. Nós não podemos confiar apenas nas nossas emoções. Nós, renovados, estamos certos. Nós temos que pegar um pouco disso e um pouco daquilo e acharmos o equilíbrio para sermos uma igreja que tanto tem base na Escritura, como também dá lugar ao Espírito. Isso não nos faz melhores que eles. Mas isso nos dá equilíbrio. Nós não devemos desprezar o poder e as emoções do pentecostalismo, nem devemos desprezar o rigor doutrinário e o apego que os tradicionais têm às Escrituras e à ordem. Nós devemos achar o nosso jeito de ser, um pouco daqui, um pouco de lá, e criarmos a nossa identidade. Amém? Nós somos uma igreja renovada. Eu, de vez em quando, sinto falta, acho que nós devíamos orar um pouquinho mais. Eu lamento que o nosso culto de oração seja tão pouco frequentado.
Tem dia que eu lamento que a gente ora 15 minutos, o pessoal já está parando de orar. Tem dia que eu sinto falta das vigílias à moda antiga. Mas a gente já não pode forçar essas coisas. Isso é uma coisa que tem que nascer naturalmente. Como eu digo, do movimento de renovação espiritual, o movimento que nos gerou. Eu quero finalizar dizendo isso. Há alguns anos atrás, quando eu me desligava da presidência da CBN, em 2013, CBN é a Convenção Batista Nacional, eu escrevi, talvez o último texto que eu escrevi no jornal, dizendo que eu entendia que o movimento que nos gerou foi como uma pedra que caiu num lago. E aquela pedra, quando cai no lago, ela cria movimento das águas, né? Primeiro é um movimento intenso e ela vai. À medida que vai abrindo, vai ficando cada vez mais frágil. Então nós estamos numa borda hoje, distante do movimento que aconteceu há 50 anos atrás. Alguns oram para que ele aconteça de novo. Eu, pessoalmente, não acredito que nós viveremos um novo avivamento. Eu não creio que nós teremos no Brasil um novo avivamento como aconteceu final dos anos 50, todos os anos 60 e toda a década de 60 e alguns anos dos anos 70. Um movimento que durou quase 20 anos, ele aconteceu lá atrás. Ele não acontecerá de novo. Nós que tivemos a bênção de ter nascido naquela geração e termos vivido aquilo, nós preservamos a memória e a história. Os nossos filhos ouviram a história. Os nossos netos nem vão saber do que nós estamos falando. Talvez, depois que nós passarmos essa geração, talvez uma outra geração veja, mas historicamente falando, na Europa isso não aconteceu. O grande avivamento do século XVIII na Inglaterra não voltou a acontecer. O grande avivamento nos Estados Unidos não voltou a acontecer. Não sei se o Brasil terá um outro avivamento. O avivamento andou pela Coreia décadas atrás. Não sei onde é que está agora. Dizem que está na China, dizem que está na África. Não sei para onde vai o avivamento. Mas nós devemos preservar a nossa história, preservar a nossa memória e buscarmos a santidade. Se a gente não vai viver as coisas do passado, paciência. Mas pelo menos nós continuaremos crendo nesse Deus que é poderoso para salvar, sarar, transformar, curar, abençoar, libertar. Nós não damos mais espetáculo para expulsar demônio, nem saímos chutando macumba na rua. Mas se alguém chega oprimido, sai liberto. Essa é a nossa realidade. Se alguém chega carregado de pecados, sai perdoado e transformado. Então nós ainda continuamos a ver o poder de Deus agindo em nosso meio. E é isso que importa. Não temos a mesma emoção, talvez não tenhamos o mesmo fervor do passado, mas Deus continua fazendo grandes coisas no meio de nós. Amém? Mas vamos buscar mais, irmãos. Vamos orar mais. Vamos nos santificar mais. Se a gente fizer isso, a coisa melhora. Amém? Oremos. Senhor, obrigado porque estamos celebrando mais uma vez o dia de Pentecostes, nos lembrando que o Espírito Santo foi derramado e ele continua sendo dado a nós, homens mortais, falíveis, vasos verdadeiramente de barro. O Espírito Santo continua sendo derramado sobre nós, vasos de barro cheios da excelência do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus em nós que nos fortalece, que nos encoraja, que nos ensina, que nos santifica, que nos põe de pé, que nos faz caminhar de cabeça erguida, que nos dá paz em dias de confusão. É o Espírito Santo que guia a igreja. Nós não queremos, Senhor, ser guiados por movimentos humanos, nem sermos abalados nas nossas convicções por causa destas muitas vozes que clamam no mundo. Nós queremos ser guiados pelo Espírito de Deus. E como igreja, nós queremos ouvir o que o Espírito tem a dizer a nós.
Reconhecemos que o Espírito pode agir de outra forma, em outros lugares. Está com o Senhor a liberdade de fazer o que quer, quando quer e como quer. O Senhor é maior do que a nossa capacidade de compreendê-lo e não nos atreveremos a julgar o que Deus tem feito. Importa-nos saber o que o Senhor tem feito, mas nós não somos juízes da obra de Deus. Nós queremos viver em nós aquilo que o Senhor tem para nós. O teu plano perfeito para nós, Senhor. Para que caminhemos nos caminhos que tu traçares para nós. Honrarmos, ó Deus, o bom testemunho de Jesus Cristo e darmos, ó Deus, provas da nossa fé. Valorizarmos a nossa história, aqueles que nos geraram, mas não nos prendermos, Senhor, a nada e a ninguém, senão a fazer a tua vontade e cumprir os teus propósitos na nossa geração. Queremos ter as respostas para a nossa geração e sermos, ó Deus, instrumentos teus, aqui onde estamos plantados e onde mais o Senhor nos enviar. Guarda-nos, Senhor, para que não lancemos mão da seara alheia, que não semeemos em outros campos onde o Senhor não nos mandou, que não façamos aquilo que o Senhor não nos disse para fazer, que não nos apossemos da tarefa de outros, que não nos enviemos a nós mesmos, que não nos apressemos, ó Deus, nem nos detenhamos, mas que façamos no tempo certo, no lugar certo, da forma certa, a tua vontade. Que como igreja nós possamos discernir o que o Senhor está dizendo para nós e atentamente obedecermos, cumprirmos os teus propósitos, Pai, para a glória de Cristo. Enche-nos do teu Espírito. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé. Vamos cantar rapidamente, só uma vez aquele coro. Espírito, enche a minha vida.